Fala galera, tudo bom com vocês? Agora nós vamos fazer a correção da prova do grupo 2, que também era muito semelhante à prova do grupo 1, tá? Um detalhe ou outro que eu modifiquei para também não ficar tão fácil assim para vocês, tá? Então vamos lá. Questão número 1, grupo 2. Ó, assinalar qual dos itens ou qual das opções é a correta. Olha cada item, analisa, vê se aquela afirmação é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, você marca. Se for falsa, vai para a próxima. Na questão número 1, completamente falso. 2 vezes a raiz de 16 é igual a raiz de 32. Não. Raiz de 16 é 4. 2 vezes 4 dá 8. Raiz quadrada de 50 menos a raiz quadrada de 32 também não dá 2 raiz de 2, tá? Precisaria abrir o 50 e o 32 e aí eu encontraria a raiz quadrada de 2 como sendo a resposta. A letra C, completamente errada, tá? Quem marcou essa, não sei, mas completamente errada. A letra D, não tem nem como marcar essa, porque essa daí vem de uma imaginação tremenda. Então a única que é a opção correta, na número 1, é a letra E, ok? Que diz o seguinte, raiz de 2 vezes 5 mais 2 raiz de 2 é igual a 7 raiz de 2. Beleza? A única opção correta era essa. 5 mais 2, 7. E a raiz de 2 eu repito. Então não tem mais nada para resolver aí. Questão número 2. A questão número 2, ó, mesmo sistema. E aí a gente vai usar várias propriedades das raízes ao mesmo tempo, tá? Raiz, potência, tá tudo numa questão só. Então, ó, vamos lá. Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada da raiz cúbica de 2 a 5 vezes a raiz cúbica de 2. Eu lembro vocês que na aula passada, ou na revisão passada, nós, quando estávamos fazendo o fator racionalizante, a gente calculou, né, fizemos a regra da distribuição, a distributiva, lá usamos chuveirinho, usamos o produto da soma pela diferença, e aqui a gente vai usar aquelas regrinhas de potência, de raiz. Ó, quando os índices das raízes não são o mesmo, preciso calcular o MMC, tá? Ou, para me adiantar, posso multiplicar os índices, tá? Um pelo outro e já chego direto na minha resposta. Então aqui, ó, o índice aqui é 2, o índice aqui é 3. Um é raiz quadrada, o outro é raiz cúbica. Então 2 vezes 3 dá 6. Então, ó, raiz sexta, raiz sexta. E por que eu estou fazendo isso daqui separado? Porque se mudou o índice, também vai mudar o expoente do radicando, tá? E como é que eu vou saber quem é o meu novo expoente? Ó, 6 dividido pelo índice 2 dá 3. Então aqui dentro vai ficar, ó, 2 elevado a 3. E o outro? O índice aqui fora é 6, o antigo é 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então aqui, ó, vai ficar 2 elevado a 2. Beleza? Então a parte de cima eu já resolvi. Os índices que eram diferentes, eu tornei iguais. E embaixo, raiz de raiz. É só multiplicar os índices de novo. Então, ó, o que antes eram 2 raízes, agora serão apenas uma raiz. Diferente do que eu fiz em cima, aqui dentro, o 2, ele vai permanecer do jeito que ele apareceu aqui para mim, tá? Então, 2 elevado a 5. Então, são coisas que podem parecer na forma de resolver a mesma coisa, mas não são, ok? Uma coisa é quando eu estou trabalhando com índices diferentes e preciso torná-los um mesmo índice. Tiro o MMC. Outra coisa é quando eu estou resolvendo raiz de raiz, onde eu tenho que multiplicar os índices. No primeiro caso, o expoente do radicando muda. Nesse segundo caso, ele não muda, tá? Por isso que o 2 continuou elevado a 5 aqui, diferente
do que aconteceu no anterior. Então vamos lá. Ó, em cima eu posso usar a regra da potência de potência. Agora que os índices são iguais, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5 vai dar 2 elevado a 5, ok? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, tá? Acho que eu errei na hora que eu falei. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, 2 elevado a 5. E embaixo vai dar a mesma coisa, raiz sexta de 2 elevado a 5. Ó, estou dividindo uma coisa por ela mesma. Então, óbvio que isso daqui vai dar como resposta 1. E aí nós temos a letra E como nossa resposta da questão número 2. Questão número 3. Mesmo esquema, considere as afirmações e vai julgar qual é verdadeiro e qual é falso. Ó, de cara, eu já sei que a primeira afirmação é falsa, tá? Raiz cúbica de A ao quadrado não vai ser A. Só seria A se o A que está aí dentro da raiz tivesse elevado a 3 também. E aí eu poderia dividir 3 por 3, daria A elevado a 1. A 2 completamente errado. Eu nunca posso separar ou resolver essa soma aí desse modo como sendo a raiz do primeiro mais a raiz do segundo. Não posso resolver assim. A número 3, verdade. Eu posso separar um produto que está dentro da raiz, tirando a raiz de cada um deles. E a 4 também é verdade. Eu tenho uma divisão de raízes, eu posso separar como a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador, tendo sempre o cuidado que o meu denominador, nesse caso, não pode ser zero, porque a gente está falando de uma fração. Tá? Então, a 3 e a 4 estão corretas. E aí, nosso gabarito é a letra A. Questão número 4. Questão número 4 parece ser difícil, mas não é, tá? Ó, raiz cúbica de 9 mais 1 sobre a raiz cúbica de 3 que multiplica a raiz cúbica de 3 mais a raiz cúbica de 24, ok? Aqui eu não tenho maiores problemas porque o índice das raízes é o mesmo, então eu posso resolver normal. Como é que é esse normal para a gente resolver? Eu multiplico cada item da expressão seguinte por cada um da anterior, ok? É o chuveirinho, a regra distributiva, tá? Então, ó, raiz cúbica de 9 vezes a raiz cúbica de 3 da raiz cúbica de 27, ok? Já estou fazendo direto. 9 vezes 3, 27. O índice é o mesmo. Agora, a raiz cúbica de 9 vezes 24 vai dar a raiz cúbica de 216. Agora, ó, vou multiplicar tudo por essa fração. Só lembrando, multiplicar por uma fração nada mais é o número vezes o numerador dividido pelo denominador. Ou seja, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. Então, ó, 1 vezes a raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 3, dividido por ela mesma, vai dar 1. Ok? E o próximo? 1 vez a raiz cúbica de 24, dá a própria raiz cúbica de 24. E a raiz cúbica de 24 dividido por 3 vai dar a raiz cúbica de 8, tá? Só dividir 24 por 3 dá 8. Todos esses daqui têm raiz cúbica, então é só colocar o resultado. Raiz cúbica de 27, 3, mais raiz cúbica de 216, dá 6, tá? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 6 vezes 6, 36, 36 vezes 6, 216. Mais 1, mais raiz cúbica de 8, dá 2. Então aí, ó, a nossa opção correta é a opção letra B, 12, tá? Parece ser complicado, mas vocês viram
que é bem direto a resposta. Questão 5. Ó, raiz de 18 mais a raiz de 50. Óbvio que 18 e 50 não possuem raízes quadradas, tá? Mas eu posso abrir cada um deles como sendo um produto. O 18 como 9 vezes 2 e o 50 como 25 vezes 2. Ok? E agora, os que têm raiz quadrada vão sair da raiz com a sua resposta e quem não vai permanecer. Raiz quadrada de 9 dá 3, raiz de 2, mais raiz de 25, 5, raiz de 2. Então aqui, ó, 8, raiz de 2 é a nossa resposta. Letra E. Questão número 6. Raiz cúbica. Qual é a raiz cúbica de 64 elevado a 2? Tá? Tem dois modos de você resolver isso aqui. Resolver quanto é 64 ao quadrado e tentar achar a raiz cúbica, ou fatorar esse 64 para tentar encontrar uma expressão menor para depois tentar simplificar de alguma forma com esse expoente 3. E é o que eu vou fazer aqui agora. Tá? Esse 64, quando eu fatoro ele, ou seja, quando eu venho dividindo ele, tá? Ele me dá 2 elevado a 6. Beleza? Por que 2 elevado a 6? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Ou seja, o 2 vezes ele mesmo 6 vezes vai me dar 64. Só que aqui, ó, eu tenho 2 elevado a 6, que é o 64, elevado a 2. Então, ó, potência de potência é raiz cúbica de 2 elevado a 12. Isso daqui a gente já cansou de fazer em sala de aula, tá? É só dividir o expoente pelo índice, e aí eu sumo para a raiz. 12 dividido por 3 dá 4. E 2 elevado a 4 dá 16. Letra D, nossa resposta. Tá? Estamos quase acabando, já estamos na questão número 6. Questão 7, só racionalizar, beleza? Então, ó, raiz quadrada de 2 mais a de 3 sobre a raiz de 2. Ok? Aqui eu preciso achar o meu fator racionalizante e multiplicar. Isso aí eu já ensinei para vocês como é que se faz. Então, ó, meu fator racionalizante é a raiz de 2. Só multiplicar por ela em cima e embaixo. Então, ó, em cima tem que multiplicar cada item pela raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 2, perdão, raiz de 3 vezes a raiz de 2 dá raiz de 6. E embaixo, raiz de 2 vezes a raiz de 2, raiz de 4. Então agora é só tirar as raízes dos números que possuem, perdão, e quem não possui, eu repito. Raiz quadrada de 4 dá 2, o 6 não tem e permanece. Raiz quadrada de 4 também dá 2. Está aí a nossa expressão resposta. Questão número 7. 2 mais raiz de 6 sobre 2. Letra C. De Cristo é a nossa resposta. Estamos quase terminando. Questão número 8. Questão número 8 parece ser complicada, mas não é. Aqui. Ó, questão número 8. Eu tenho várias raízes aí e eu preciso começar a resolver de dentro para fora, ok? Como assim de dentro para fora? Isso daqui é diferente, né, de raiz, tá? Porque eu tenho várias somas aqui dentro. Então eu preciso resolver cada uma das raízes separadamente e a partir daí a gente acha o nosso valor resposta aqui, tá? Então de dentro para fora, vamos lá. Raiz quadrada de 4 dá 2, tá?
6 mais 2 vai dar 8. Então aqui, ó, é a mesma coisa que 8. Achei a raiz de 4, que dá 2. 2 mais 6, 8. Agora, o que antes era 6 mais a raiz quadrada de 4, agora virou 8, tá? Ó, raiz cúbica de 8 dá 2. Então aqui, ó, eu já tenho 14 mais o resultado da raiz cúbica dá 16. Ok? 14 mais a raiz cúbica de 8, que é 2, dá 16. Agora, ó, raiz quadrada. Então eu vou ter que agora 8 mais raiz quadrada de 16 dá 12. Ok? Então no final de tudo isso eu tenho que aquilo dali nada mais é do que a própria raiz de 12. Tenho esse item aí? Óbvio que não. Lembra que eu falei para vocês, numa prova dificilmente vocês vão encontrar esse tipo de valor como resposta. O valor que vai aparecer numa prova vai ser o valor reduzido, simplificado. Então, ó, esse 12 aqui eu posso pensar como sendo 4 vezes 3. E aí eu encontro que a minha resposta é 2 raiz de 3 e está resolvido. 2 raiz de 3, letra B. Então, 8, gabarito. Letra B. 9, raiz de 3.920. Vamos lá? Ó, questão número 9, raiz de 3.920. Ok? Pelos itens, vocês já sabem que não é uma raiz exata, né? Então vocês precisam ter um mínimo de lógica aí, até para vocês descartarem alguns itens e poder se dedicar a outros que seriam os possíveis. Não tem como ser a letra A nem a letra B, ok? Porque você tem 4 raiz de 7. Se esse 4 está fora, é porque quando ele esteve dentro, ele estava elevado ao quadrado, beleza? Então a gente está fazendo o processo inverso. Lembra quando a gente tira um valor de dentro da raiz? Lembra, eu abri a raiz de 12 como sendo 4 vezes 3. Só que o 4 tem raiz quadrada, que é 2. Se eu quisesse voltar esse 2 para dentro da raiz, era só elevar ele ao quadrado, que eu achava de novo o 4. Então aí a gente vai usar a mesma ideia basicamente, tá? Então, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, ok? Eu ficaria aí entre a letra C e a letra D, porque a letra E dá 56. Para voltar ele para dentro da raiz, seria 56 ao quadrado. Então, daria um número muito grande, tá? Muito grande mesmo. Então, eu tenho aí essas opções. Ou a letra C ou a letra D. Quem fez o trabalho sabe que esse 28 raiz de 3 não seria a opção correta. Por quê? Porque quando nós calculamos, né, no nosso trabalho, a raiz era um outro valor, completamente diferente desse que está aqui agora. Então, vamos direto para a letra D, 28 raiz de 5, ok? Eu vou voltar esse 28 para dentro da raiz, tá? Vai ser 28 ao quadrado. Então, vai ficar, ó, 28 ao quadrado vezes 5. 28 ao quadrado, eu vou fazer o cálculo aqui, ó, 28 vezes 28, para a gente poder ver se aquilo dali realmente é verdade. Ó, 8 vezes 8 dá 64, sobra 6. 8 vezes 2, 16. 16 mais 6 dá 22. Agora, por 2, 16 sobe 1, 4, 5. Ó, 4, 8, 7. 784. Só que ele está, ó, vezes 5. Então é isso que eu vou fazer. Vezes 5. Se o resultado der 3.920, eu acho a resposta final. Então, ó, 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42, vem 4. 5 vezes 7, 35, mais 4, 39. 3.920, tá? Então, eu poderia aí tentar tirar as opções que são erradas e tentar reduzir
as minhas possíveis respostas, tá? Que é uma outra forma, que eu até dou a dica para vocês, quando vocês estiverem fazendo alguma prova, quando algo parecer muito difícil de ser resolvido através do cálculo, tenta através da resposta final, tá? Ah, professor, como assim? Se eu não sei fatorar, eu preciso tentar entender como essas respostas, como a gente chegou nelas, tá? Isso é óbvio. E a partir daí eu uso o raciocínio. Se um número está na frente e eu preciso voltar ele para dentro da raiz, é só elevar ele ao quadrado, porque a gente está lidando com raízes quadradas. Ah, se fosse raiz cúbica, aí eu precisaria elevar ele ao cubo, tá? Fazendo isso, eu fiquei ali entre a letra C e a letra D, tá? Quem fez o trabalho lembraria que não é a letra C, porque dá um outro resultado, e automaticamente já marcaria ali a letra D. Última, letra número 10 para a gente terminar. O valor da expressão, a 10 é igual a 7, tá? Raiz cúbica, raiz quadrada de 3, perdão, mais a de 5 sobre a raiz de 3, a gente precisa achar a nossa resposta final ali. Então, vamos lá. Fator racionalizante vai ser a própria raiz de 3. Então, eu tenho que multiplicar por ela, tanto embaixo quanto em cima, ok? E aí, ó, quando eu faço isso, cada item de cima eu preciso multiplicar pela raiz de 3. Então, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 5 vezes a raiz de 3 dá raiz de 15. E embaixo? Embaixo vai dar raiz de 3 vezes a raiz de 3, que é a raiz de 9. Então, agora é só eu simplificar essa expressão e a partir daí eu acho a minha resposta final. Ó, o 9 tem raiz quadrada e o 15 não. Então, o 9 sai da raiz e o 15 permanece. Raiz de 9 dá 3, o 15 permanece dentro da raiz. Tudo isso sobre 3. Então, está simplificado e a nossa resposta final é 3 mais raiz de 15 sobre 3. Nós temos isso aí na letra A, ok? Então, letra A é o nosso gabarito. Ah, professor, mas apareceu na ordem trocada. Apareceu raiz de 15 mais 3 sobre 3. Não tem problema, tá? Se o denominador da fração é o mesmo, a ordem que aparece ali em cima para mim, tanto faz. Poderia ser 3 mais raiz de 15 ou 15 mais raiz de 3. Se o denominador é o mesmo, essa ordem ela se torna irrelevante. Beleza, galera? Então a gente encerra por aqui a nossa correção. Espero que tenham entendido, tá? Qualquer dúvida na nossa aula, vocês façam as perguntas e aí a gente resolve e tira qualquer dúvida. No demais, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera!